Seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver uma questão sobre série numérica. Essa questão aqui. A gente vai utilizar a aplicação de uma PG em séries. Então a gente tem um triângulo retângulo ABC. Ele é dado com onde o ângulo A é θ. Vou mostrar para vocês aqui o desenho dessa figura. Então eu tenho um triângulo ABC, Esse ângulo que aparece aqui é o ângulo θ, ok? O ângulo A. A medida AC vale B, ok? O segmento CD, que é esse segmento aqui, ó, C até D, ele é perpendicular ao lado AB, ok? Então ele faz um ângulo de 90 graus aqui. DE é perpendicular a BC, ok? EF é perpendicular novamente a AB. Depois EG, FG é perpendicular a BC e assim sucessivamente. Esse aqui é perpendicular a esse é perpendicular a esse é perpendicular a esse é perpendicular a esse e assim vai, né? Então aqui reticências, né? Ou seja, vai fazendo isso infinitamente. O que a questão pede? A questão pede para calcular os comprimentos. CD, ou seja, a soma desse camarada aqui, com esse, com mais esse, com mais esse, com mais esse, com mais esse, ou seja, esses infinitos segmentos de reta. Então, CD mais D, aqui faltou um módulo aqui, DE mais EF mais FG, ou seja, esse, mais esse, mais esse, e assim sucessivamente. Em termos o quê? Em termos desse tamanho B aqui que é dado, e em termos também do ângulo θ. Então, para iniciar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o seguinte: no triângulo AC, se você pegar o triângulo ADC, esse triângulo aqui, ó, ADC, ele é um triângulo retângulo aqui em D. Então, o que acontece? Se você calcular o seno desse ângulo θ, o seno desse ângulo θ, quem que é? Pela trigonometria, a gente sabe que o seno de θ é o cateto oposto. O cateto oposto é exatamente o comprimento CD dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo reto, né? Ou seja, é o lado oposto ao ângulo reto. Então é B. Então aqui a gente conclui que o meu lado CD, que está pedido aqui, né? Ele vale exatamente B vezes o seno do ângulo. Tá, agora vamos analisar o outro triângulo. Vamos analisar esse triângulo aqui, ó, o triângulo ECD. Então vamos para o triângulo ECD. Observe o seguinte, se esse ângulo aqui vale θ, esse aqui vale 90, então esse ângulo que sobrou aqui, ó, ele vale 90 menos θ, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se esse camarada aqui vale 90 menos θ, então o que sobrou aqui, ó, o que sobrou aqui é exatamente θ. Então o que a gente tem? A gente tem um ângulo valendo 90, a gente tem um ângulo valendo θ, aqui também a gente tem um ângulo 90, aqui tem um ângulo θ. Então esse pessoal que sobra aqui, ó, ele é exatamente 90 menos θ, igual esse aqui, ó, porque a soma dos ângulos 90 menos θ, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual à soma dos ângulos internos desse triângulo, tem que dar 180. Em outras palavras, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui pelo caso ângulo, 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 né? Eles têm os três ângulos iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o seno desse ângulo θ. O seno desse ângulo θ, nesse triângulo ECD, quem que é o seno de θ? Então, o seno de θ é quem? É o cateto oposto. O cateto oposto é exatamente o segmento DE, que aparece aqui na minha expressão, dividido pela hipotenusa. Então, quem que é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. A minha hipotenusa é exatamente CD. Então, o meu DE, multiplicando cruzado, é exatamente CD vezes o CD vezes o seno de θ. Mas só que o CD aqui, a gente sabe que é B seno de θ. Então, substituindo aqui, vai ficar B vezes seno ao quadrado de θ. Agora, vamos analisar esse outro triângulo aqui, ó. O triângulo FED. Então, triângulo FED.
E, novamente, observamos que esse ângulo aqui vale θ. Por que vale θ? Porque esse aqui é 90, esse restante todo aqui é 90, como esse aqui é 90 menos θ, então esse aqui tem que ser θ. Então, vamos novamente calcular o seno desse ângulo θ. O seno desse ângulo θ é quem? É o cateto oposto, o cateto oposto é exatamente o segmento EF, né, que eu preciso aqui. EF, segmento EF, não estou colocando barrinha, então não vou colocar para pegar um padrão. EF dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, que é exatamente o DE. Então, novamente, multiplicando cruzado, o EF é exatamente DE vezes o seno de θ. Mas só que o DE, a gente calculou aqui, ele vale B seno ao quadrado. Então, colocando aqui novamente, eu vou ficar com B seno ao cubo. Então, vou fazendo esse processo, ok? Indefinidamente. Então, suponha que você chegou lá no enésimo, esse é o primeiro triângulo que a gente analisou, esse é o segundo, esse é o terceiro. Quando você chegou no triângulo enésimo, o que você vai ter? Você vai ter uma expressão onde você vai ter o seno de θ, a soma, né, dos segmentos, né, que você vai fazendo esse, mais esse, mais esse, mais esse, você vai chegar que o seno de θ vai ser quem? Ou seja, quando você soma tudo isso aqui, você vai ter um somatório da seguinte maneira. Ou seja, os comprimentos CD mais DE mais todos esses segmentos, eles vão dar quem? Continuando, eles vão te dar o quê? Vão te dar um B, vai ser um somatório, com N variando de 1 até mais infinito, de quem? De B vezes o seno elevado a N de θ, ok? Por exemplo, quando foi o terceiro triângulo, eu tinha um 3 aqui, né? Então, quando você somou os N lados, você teria o quê? N, e esse N variando de 1 até infinito. Esse B aqui é constante, ele pode sair para fora. Então, aqui vai ficar B vezes o somatório de seno elevado a N de θ, com N variando de 1 até mais infinito. O que acontece? Isso aqui é um APG de razão seno de θ. Observe que como θ ele é um número é um ângulo, né, entre 90 e 0, o seno o módulo do seno é menor do que 1. Então, quando você tem um APG de razão seno de θ, e a gente sabe que o seno de θ ele é menor do que 1, então a gente sabe que tem um termo geral que a gente calcula essa fórmula. Então por isso que eu falei que é uma aplicação de uma APG geométrica. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar B, que multiplica, como que é a fórmula para calcular a soma de uma APG infinita? É o primeiro termo, seno de θ, dividido por 1 menos a razão, que é o seno de θ. Ok? Então, essa aqui é exatamente, ou seja, pediu para calcular o comprimento total, né, em termos desse tamanho aqui, né, que é B, e em termos do ângulo θ que é dado. Então, essa soma ela vale exatamente B, que multiplica seno de θ dividido por 1 menos o seno de θ. Ok? Então, espero que você tenha entendido a questão. Se você entendeu, compartilhe com os colegas, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.